Hoje a gente tá aqui no Panelinha do Bem, eu e o Sigifredo, que é meu namorado, pra gente ir com um cantinho novo no nosso Panelinha, que é o Bem Amado, que a gente tá dando início hoje, que é pra falar sobre relacionamento, porque relacionamento é um dos pilares da nossa saúde. A gente pensa que é só alimentação, a gente foca muito em alimentação, mas relacionamento tem uma parte importantíssima, porque se a gente está em algum relacionamento ruim, isso tem um impacto muito grande no nosso dia a dia. Então, amor, a gente vai falar hoje sobre o medo de amar. Por que você acha que as pessoas hoje estão com tanto medo de amar? Hoje não, né? Faz muito tempo que as pessoas têm medo de amar. Mas eu acho que talvez hoje esteja mais visível, digamos assim. Está mais assim. visível. Mas por quê? Porque eu acho que hoje as pessoas estão muito preocupadas em serem amadas. Né? E não se preocupam tanto em doar. E não se preocupam tanto em amar. Também, eu acho que isso é uma vertente. E aí o medo de amar, que na verdade, eu acho que antes de ser o medo de amar, é o medo de perder. Verdade. Né? Assim, eu tenho muito medo de perder aquilo que eu amo. Não é isso? E se eu demonstrar demais que gosto, que amo, eu vou ficar vulnerável? Isso. Aí tem essa questão da vulnerabilidade. Né? Se eu me expresso, se eu digo que amo a pessoa, tem muita gente que começa a se relacionar e passa muito tempo pensando, né? Até é uma crítica, quando você começa a se expressar muito logo no começo, muita gente estranha, inclusive o outro que está ouvindo, às vezes acha estranho. Peraí, como que você está dizendo que já me ama? Já me ama, já gosta de mim, já né? tá E entra naquela questão, inclusive do momento de vida, né, que você está vivendo. Porque tem gente realmente que você começa a se relacionar, mas está num ritmo mais lento, né? Está querendo ir mais devagar, está querendo conhecer melhor a outra pessoa, e já tem gente que acelera um pouco mais o ritmo do relacionamento, né? Já começa a pensar em uma coisa mais séria. Mal conheceu, já está pensando em casar. Tem algumas pessoas que têm essa, né, que idealizam muito o relacionamento, que criam essas fantasias, e o remédio para isso é só um: diálogo. Diálogo é a chave. Diálogo é a chave para tudo. Não é DR. Não é DR. Não é DR, porque DR já tem um peso assim, né? Não é DR. Diálogo. Diálogo é a chave pra tudo. Na vida. E relacionamento, que é uma pessoa que você acorda, dorme todo santo dia, então nem se fala. Tem que conversar. DR é a abreviação de diálogo quando tá tudo ruim, né? Até porque a gente não sabe o que tá passando na cabeça do outro. Se a gente não fala, se eu não falo o que eu tô sentindo, e se eu não digo que tá me incomodando, que pode ser melhorado, porque o relacionamento é uma junção, não é uma competição. É para os dois crescerem e evoluírem juntos. É para a relação ser prazerosa, é para a relação ser boa para os dois. Não é só para uma pessoa, porque acontece muito isso, que tá só um lá cedendo, e o outro não tanto, e fica um desequilíbrio, né? Alinhar expectativas, né? Relacionamento, quando você começa, o diálogo tem esse papel fundamental, né? Você alinhar expectativas. O que eu espero desse relacionamento? O que eu quero desse relacionamento? Como a gente, quer dizer, o que a gente está pensando em termos de relacionamento? Quais são as nossas afinidades? Sim. Porque essa coisa dos opostos se atraem eu acho um pouco perigoso, né? Eu prefiro acreditar que, pelo menos no campo dos valores, que é aquilo que define... São iguais, são parecidos. É o que eu penso, é a forma como eu me porto, é aquilo que eu acho que é correto. E em última análise, é aquilo que me define. Eu acho muito importante que no campo dos valores, a pessoa com quem você está se relacionando tenha muita afinidade, senão vai ficar muito complicado. Vão ter muitos atritos. Muitos atritos, e mesmo o diálogo vai ficar complicado, porque valor é algo que é difícil você abrir mão, porque te define. Né? Então eu acho que... eu acho que o medo de amar, você falou do medo de perder, porque no momento que você se expõe, demonstra que todo o seu sentimento, você se torna vulnerável e você tem medo do que a outra pessoa pode fazer com isso. Né? E tem gente que se aproveita disso. Tem gente que se aproveita, tem. Mas você também não pode ter medo de demonstrar o seu sentimento, porque a outra pessoa vai se aproveitar. Se ela vai se aproveitar, o problema é dela, o azar é dela. Você não controla o outro. Você não controla, você não tem como controlar. E se você quiser controlar o tempo todo, se eu fizer isso, a pessoa fazer isso. Se eu fizer isso, ficar o tempo todo podando as suas ações, não, gente, não vai dar certo. Você vai sofrer e não vai viver aquele relacionamento. E aquele medo que você está sentindo pode nem acontecer, né? E o problema é da pessoa, se ela não aproveitar, ok, tchau. Deixando claro que a gente está falando de duas coisas que são um pouquinho distintas. O medo de amar, muitas vezes,
é uma cicatriz que você traz, por exemplo, de outros relacionamentos. Aí vem, era isso que eu ia complementar, o medo de sofrer. Pode ser também algo que né? você vivencia. Você já sofreu, tá com medo de sofrer de novo. E aí se fecha. E aí se você se fecha, aí não vai chegar. Esse amor que você quer não tem como ele entrar, porque às vezes tá imperceptível do seu lado. Não foi assim, tá, gente? Depois eu conto nossa história é massa. Às vezes tá ali e você tá tão fechada, tão bloqueada que você não vê. Né? E às vezes você tem uma referência de relacionamento ruim também. Muito Por exemplo, quando você vem de uma família em que você tem exemplos ruins. Que você tem exemplos ruins, né? E isso aí pesa muito. Você, de certa forma, fica com medo de você repetir aquela história nos seus relacionamentos, né? Aquela história que você viu acontecer, normalmente pai e mãe, são referências muito fortes na sua vida. Então, isso é uma questão, o medo de amar. A outra questão é o medo de expressar o que você sente, que é o que a gente vinha falando. Ficar vulnerável e tal. Então, você tem que ter cuidado, porque às vezes você traz esses medos, ou medo de amar, ou medo de expressar, para dentro de um relacionamento, e aí complica. Quando é o medo de amar, muito provavelmente você vai começar a se relacionar com muita gente, mas sem conseguir se aprofundar na relação. Porque na hora que começar a ficar sério, o medo vai te fazer... Vai fazer você recuar. E aí muitas vezes termina, ou de repente se envolve com outra pessoa de propósito para romper aquele vínculo, e aí tem uma série de problemas decorrentes disso. Você não pode ter medo de sofrer. Primeiro, gente, que sofrimento e felicidade, você falou como é, amor, que andam ali... Fazem parte do relacionamento. Fazem parte do relacionamento. Não é sempre, apesar de nas mídias sociais parecer isso, que é sempre bonitinho, que é sempre o mar de rosa, não. O sofrimento faz parte, porque relacionar-se vai ter as alegrias, as tristezas e os desafios. Então, assim, você não pode ter medo, você vai deixar de ter toda aquela parte boa, porque o legal é isso, na balança do relacionamento, a alegria, a satisfação, a felicidade é o que pesa mais na balança. A tristeza, o sofrimento que vai acontecer é para ser o mínimo ali, porque vai acontecer, faz parte, você vai conseguir lidar com seu parceiro, com aquilo de boa e vai passar por aquele problema. Não fica criando historinha. Tá? Quando tiver crise, quando Brené tiver problema, Brené Brown fala isso maravilhosamente. Não fica criando historinha na tua cabeça, porque a gente, mulher, faz muito isso. Eu não sei vocês, não, vocês fazem? Todo mundo faz. Acontece uma coisa, tu já imaginou toda a cena na tua cabeça, já imaginou tudo que ele pensou, o que ele disse, o que ele falou. Gente, acontece muito com a gente. Às vezes eu digo alguma coisa e ele, ops. Qual foi a historinha que você criou aí na sua cabeça? Porque às vezes a pessoa, sabe, você tá cheio de problema na cabeça, você entra em casa mais calado. Que não tem nada a ver com o dia da pessoa. Não tem nada a ver com outra pessoa. E aí a outra pessoa já fica, cria toda uma história, né? Eita, ele tá chateado comigo com alguma coisa, ou ela tá chateada comigo com alguma coisa, o que será? Será se comigo? Será alguma coisa que eu fiz? Já pira, neura, já cria neura. Né? Então, não pira. Tá na dúvida, Conversa, pergunta o que houve e tal. É melhor respeita, sair. Às vezes as pessoas precisam de um tempo sozinhas para pensar, para lidar com suas questões e tal. Respeita aquilo, deixa para conversar depois. Se tiver uma discussão e ver que não está sendo produtivo, tentar resolver na hora, tem aquela história de deixar a raiva secar, né? É legal não dormir com raiva. Eu acho muito bacana isso. Mas também tem dias que, quando você vê que o diálogo não está muito bacana, não tá fluindo e tal, dá um beijo. Dá um beijinho, ok, amanhã a gente conversa, deixa a coisa acalmar um pouco mais. Mas aí, me veio aqui uma pergunta, amor, sobre medo de amar. Você já teve medo de amar? Já tive medo de amar. Já. Tô falando em causa própria, tô falando de experiência. Já tive medo de amar. E fica a dica, olha só, o medo de amar, especialmente quando ele vem de outros relacionamentos, ele além de ser infundado, porque está com uma outra pessoa, num outro momento, você é outra pessoa. Pelo menos deveria ser, se você já passou por uma experiência que não teve um resultado bacana, você tem que aprender e evoluir e tentar não trazer a tua parcela de responsabilidade nesses relacionamentos que não deram certo. Sim. Você tem que parar em algum momento, se autoconhecer, se avaliar, se analisar, saber o que você fez. O que você está fazendo que está impactando ali no relacionamento, porque às vezes a gente só olha pro outro, baixo do outro, mas tem a gente. E é o que você está fazendo pro outro e o que você está fazendo consigo mesmo. Assim. Muitas vezes a gente, até inconscientemente, se maltrata, se faz mal, e aí o resultado disso, que te deixa
mal, obviamente, você termina jogando pro outro. Né? Fica sendo grosseiro, agressivo. Essa questão de sofrer nas relações anteriores e não trazer é muito importante. Porque as pessoas são diferentes. O momento que você está é diferente, o momento de vida daquela pessoa que você vai encontrar também é diferente. Então, esquece. Eu sei que às vezes é muito difícil, porque tem toda uma bagagem que vem com a gente, por mais que a gente fique, mas treina isso, pensa, conhecer outra pessoa, qualquer outra pessoa, não tem nada de sofrimento, relacionamento é pra ser bacana, relacionamento não é sinônimo de sofrimento, eu mereço. E se a pessoa estiver em outro momento, você quer namorar, ela quer curtir, é só conversar que tá tudo certo. Ela vai curtir e você vai encontrar seu par e tá tudo certo. E não é assim... não é muito saudável ficar o tempo todo falando dos teus dos teus relacionamentos anteriores para você citar. Mas não, é legal você deixar a pessoa conhecer bem a tua história, para ela também saber das suas cicatrizes, do que pontos que você já viveu e que são inegociáveis. Se isso acontecer, eu não vou aceitar, por isso, já vivi isso, já foi. Uma coisa muito importante é saber o que você não quer. O que você não quer. Você não e quer, aí tem que se conhecer. Aí você precisa se conhecer. Porque o medo de amar, ele faz com que você adote determinadas posturas, né? Comportamentos que vão ter impacto na relação. Então, quando você se conhece, quando você diz, ok, isso, se eu viver de novo, eu não vou reagir bem, então eu prefiro deixar muito claro, e se eu tiver que viver aquela situação de novo, abrir mão. É importante você saber também, porque a gente está falando do medo de amar, mas é importante quando você está amando, quando você está num relacionamento, também não ter medo de sair da relação, se você perceber se você não está sendo amado, que aquilo por exemplo, relações que não, a gente conversa muito sobre isso, que o adubo, a base de todo relacionamento é a paz. É a paz. Então, assim, quando você... Relacionamento sem paz, gente, não tem saúde que aguente. Não tem nada que cresça num ambiente, né, de guerra, porque o contrário de paz é guerra, é confusão. Você vai sair de casa altamente estressado e o lugar que você não vai querer voltar quando no final do dia é pra sua casa, porque não tem paz. E aí é terrível. Aí é horrível. Aí acabou. Aí impacta no seu trabalho, impacta no seu relacionamento com seus filhos, impacta em tudo. Tem um peso, o relacionamento que a gente tem na nossa vida tem um peso muito grande. E se não tá legal, ok, sai. Gente, sempre há luz no fim do túnel. E só precisa de uma atitude, né? Move-se uma pedra, as outras que estavam lá tudo juntinho se movem também, tudo vai se ajustando, tudo acontece. Eu perguntei pra você em relação a mim, eu gosto muito de sentir, eu gosto muito de amar. E eu nunca tive medo de amar, Se sofrer, ok, sofreu, passa, porque tem isso também, tudo na vida passa. Todos os momentos bons passam, mas os ruins também passam. Então é só ter um pouco de paciência e de calma que tudo se ajeita. Mas é melhor você ter vivido aquilo ali, ter sentido. Tem nada melhor do que sentir, minha gente. Do que sentir, do que falar, do que receber de volta. É maravilhoso. É muito melhor do que não ter vivido. Ter um relacionamento de fachada. Não, porque eu tô me sentindo muito só, eu preciso de um namorado, eu tenho que ter, mas aí eu vou fingir que tô namorando. Eu acho pai. Isso é outra coisa. As pessoas querem ser amadas, mas não querem amar, ou pelo menos têm receio de amar, têm esse medo de amar. Ou acham que primeiro tem que receber, né? Não querem dar primeiro, né? E aí o que você não dá, você não tem de volta. Quando estão se relacionando, tem medo de sair da relação às vezes, ou para manter um status de que tem lá alguma coisa e tal, ou porque acham... Porque assim, o medo de amar, quando você está dentro de um relacionamento, ele pode virar o medo de não ser amado. Também. Né? E aí você se sujeita a uma série de situações só para manter aquele relacionamento. Então, gente, olha só, não vale a pena. Eu acho que todo mundo tem uma chance de ser feliz, quer dizer, tem que se dar a chance de ser feliz. Tem que se dar a chance. Tem uma chance, tem que se dar a chance. E tem alguém também que de repente está doido para encontrar alguém super bacana, que pode ser você, né? E você está dentro de um relacionamento que você não está feliz. Então, poxa, detalhe, se você já tentou tudo, se você já conversou, tem que ser maduro para isso também, né? Se você já viu que vocês têm valores muito diferentes e que dali não vai resultar nada... Já tentou de tudo, tá muito você está vendo mais guerra do que paz. Se você já perdeu a admiração pela outra pessoa, admiração é fundamental, não fica. Tá? Se dá a chance de ser feliz,
de fazer outra pessoa feliz, de viver se uma abre história de novo, bacana. que uma hora chega, né? E outra coisa que eu lembrei, gente, ele fica falando, eu fico lembrando, aí eu esqueço. Eu fico falando sobre isso. Relacionamento, lembrei. Relacionamento, eu acho que a gente tem que desmistificar isso. A gente cresce ouvindo isso. Relacionamento é ruim. E quando tá ruim, a gente diz... Não, relacionamento é assim mesmo. Relacionamento é assim mesmo. Relacionamento Você começa a falar, meu relacionamento não tá bem, não, é assim nem mesmo. adianta, nem sai, porque o outro vai ser do mesmo jeito. Só muda o endereço. Gente, vamos esquecer isso. Vamos esquecer isso. Relacionamento não é ruim. Como que uma relação onde existe amor pode ser ruim? Você tá me olhando assim por quê? Tô concordando, Tá mentalmente tô concordando por Não pode, vamos esquecer isso, porque se você já acha que é ruim, quando tiver ruim por algum motivo, você vai dizer, eu não vou sair. Eu vou ficar aqui porque assim mesmo, relacionamento fulano, assim, esquece. Primeiro não compara o teu relacionamento com o de ninguém. Tem que comparar relacionamento com o de ninguém. E se tá ruim, se não tem jeito, ou se tá ruim por algum motivo, mas dá pra resolver, dá pra começar, que às vezes uma simples conversa resolve tanta coisa, tanta coisa. Mas se não dá mesmo, de jeito nenhum, se dá a chance, sai porque tem outro. E o outro pode ser muito bom. Você pode se surpreender com o tamanho da sua felicidade. Então, olha só, pessoal. Esquece não medo. tenha medo de amar. Esquece medo. Não tenha medo de sair da relação se ela não está te fazendo bem. Okay? E se você já tentou tudo, isso é importante. Tá? Vamos ser felizes, se dá essa chance. Vamos amar, vamos falar que ama. Vamos falar que ama. Vamos ser felizes, tamo junto. E esse vídeo é para você comentar, fala pra gente. Comentar. Como é que tá aí o coração, se tá Quem amando, tá com medo de se amar tá com aí? medo de amar, fala pra gente, tô com medo e tal, por que tá com medo. A gente não é dono da verdade, Não, a gente só tá colocando nosso ponto de vista. A gente só tá querendo ajudar. E a gente fazer quer o ajudar. bem e ajudar. Só Tá bom? isso. Beijo. Eu me Tchau. lembrei daquela musiquinha, tá com medo de amar? Tô não.